Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã que veio aqui esta noite para louvar a Deus e glorificar o seu nome. Quero também agradecer a Ele por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar ministrando a sua palavra. Sei que é uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos diante da igreja, a eleita, a amada, a esposa do noivo, que é sem mácula, sem ruga, ou coisa semelhante, como diz o apóstolo Paulo. Por isso que para nós é uma responsabilidade muito grande, mas pedimos graças ao Deus bondoso e misericordioso, para que venhamos trazer uma palavra à igreja. Quero também louvar a Ele pela vida do nosso querido pastor Luiz, pastor Wagner, que estão na condução desse trabalho. Deus continue abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos da parte de Deus uma mensagem em Josué capítulo 7. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, Josué, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Localize essa referência em nome do Senhor Jesus. Josué capítulo 7. Estaremos lendo a partir do versículo 11. A 13. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Versículo 19, localize aí. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. 22 para finalizar. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Amém. Meus irmãos, a mensagem de Deus, o que Deus colocou no meu coração para esta oportunidade, pode ser que a mensagem de hoje não consiga tirar tanto glória a Deus e aleluia de alguns irmãos, porque a mensagem que Deus me deu e colocou no meu coração para que trouxesse aos irmãos esta noite, pode ser que a mensagem não agrade ou não agradará alguns. Pode ser que alguns irmãos, ou eu não conseguirei tirar de alguns irmãos glória a Deus e aleluia. Eu quero falar nesta noite, com a permissão de Deus e com a ajuda do seu querido Espírito, eu quero falar sobre o Deus que remove máscaras.
Diminuiu glória. O Deus que remove máscaras. E falando de forma metafórica, os irmãos sabem que uma pessoa mascarada não é uma pessoa sincera. Uma pessoa mascarada é uma pessoa que tenta transparecer aquilo que ela não é. Uma pessoa que usa máscaras, ela é uma pessoa que tenta ser, para muitos ou para alguns, aquilo que ela não é. E provavelmente essa metáfora da máscara, ela vem provavelmente do século V, lá do teatro grego, quando os artistas usavam máscaras nas suas artes ou nas suas encenações, quando apresentavam as suas peças teatrais. E quando a cena era relacionada à tragédia, a máscara era uma máscara triste. E quando a cena era cômica, havia na máscara traços engraçados, dando a entender que a máscara ali não é a vida daquele artista, mas sim apenas aquilo que ele tentava transparecer quando ele estava fazendo teatro. Trazendo para hoje, os mascarados são estas pessoas que de fato não são o que são. E eu quero ser fiel à palavra de Deus, quero ser fiel à Bíblia. E eu quero dizer aos irmãos, como Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15, parece que é o verso 4, quando Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, o que está na Bíblia é para nos ensinar. E eu quero ser fiel à palavra de Deus e quero ser fiel à Bíblia Sagrada, aquilo que Deus deixou para nós. E alguém pode dizer, missionário Marcos, mas a Bíblia fala sobre mascarado? Não, a Bíblia fala sobre pessoas falsas, que tentam transparecer aquilo que não é. Você não vai encontrar o termo mascarado na Bíblia, é óbvio que não vai ter. Mas você vai encontrar pessoas hipócritas, pessoas falsas, pessoas fingidas, que tentam ser ou transparecer aquilo que não é. O próprio Senhor Jesus, ele foi bem enfático quando combateu os escribas, quando combateu os saduceus e os fariseus. O próprio apóstolo Paulo também vai falar sobre uma pessoa fingida. Por exemplo, quando você vai para Atos, capítulo 23, quero começar com esse versículo, Atos 23 e verso 3, você vai ver que ali, Paulo vai desmascarar um homem que dizia ser um homem de Deus. Atos 23 e 3, a Bíblia diz, então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede, que irmãos? Branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. Ele está falando para o sumo sacerdote. Ele está falando para o sacerdote, usou esse termo, parede branqueada. A parede está branquinha, bonitinha, tentava transparecer uma coisa que não era, mas por dentro havia podridão. Por dentro a casa estava suja. Por dentro a casa estava uma bagunça. Era apenas uma parede branqueada. Ele usava o quê? Máscara. Ele era um hipócrita. Ele era um falso. Quando você vai para Mateus capítulo 26, versículo 31, aí você tem uma série de versículos. Então Jesus lhe disse, todos esta noite vos escandalizareis em mim. Está falando para o discípulo. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Pedro está falando isso para Jesus. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer, contigo não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Queriam ser aquilo que não eram. Jesus sabia. Quem conhece a pessoa é Jesus. Quem conhece o ser humano é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eles disseram, nós vamos contigo até a morte. E Jesus, não, Pedro, não precisa falar isso não, Pedro. Não precisa ser o que você não é. Eu sei. Antes do galo cantar, tu vai me negar, Pedro. Eu te conheço. Não precisa ser fingido. Não precisa ser hipócrita. Não precisa ser aquilo que você não é. Eu te conheço, Pedro.
Essas eram as palavras de Jesus, irmãos. Quando você vai para Mateus 23 e 27, eu gostaria que o irmão colocasse aí, Mateus 23 e 27. Coloque só para a igreja ler esse texto que está em Mateus 27, 23 e 27. Jesus vai chamar, isso aqui é bem conhecido esse texto, Jesus vai chamar os escribas e fariseus, de quê, irmãos? Sepulcros. Mas o texto diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem o quê? Formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Jesus combateu o hipócrita, Jesus combateu o falso, Jesus combateu o fingido. E eu disse aos irmãos que provavelmente eu não tiraria muito glória a Deus e muita aleluia de muitos irmãos aqui. Mas aquele que é sincero nos seus caminhos, aquele que é verdadeiro no seu caminho, ele glorifica a Deus, porque é o Deus que conhece todas as coisas e sonda os corações dos seres humanos. Oh, aleluia! Então a mensagem, irmãos, essa mensagem não é para acusar ou para jogar indireta em ninguém. Não, eu não sou disso, isso não condiz com a minha formação. É apenas um alerta. Romanos 15, Paulo diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então tudo que está na Bíblia é para nos ensinar. Nos ensinar. Então, se a mensagem falar contigo, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor. Se você está vivendo esta vida de hipocrisia, é hora de mudar, porque Daniel 2:22 diz que ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, mas com ele mora a luz. Então esta é a verdade que nós entendemos sobre a palavra de Deus. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta em Josué, texto que nós lemos. Nós vamos entrar agora no texto. Josué capítulo 7, foi o texto que nós lemos. Josué 7. Os irmãos leram os textos que nós lemos, os versículos salteados. Deu para o irmão que não conhece esta passagem bíblica, deu para entender o que se passou aqui neste capítulo. Aqui nós temos um homem por nome Acã. O Acã aqui é o hipócrita. O Acã é o falso, é o fingido, é o mascarado que está no meio do arraial. Ele está no meio do arraial. Alguém pode dizer assim, missionário Marcos, mas dentro do arraial de Deus tem isso? Tem. Dentro do arraial de Deus tem um mascarado? Tem. Dentro do arraial de Deus tem um fingido? Tem. Porque aqui é o arraial de Deus. O arraial de Deus tinha um homem por nome Acã. E o texto diz que eles entraram em Jericó. Antes de entrar, havia uma ordem de Deus. Tudo que está lá é anátema. Destruam tudo, mas o ouro e a prata é para mim, diz o Senhor. Então havia uma ordem de Deus. E quando eles entraram na cidade, o Acã também estava no meio dos que entraram para lutar, para pelejar. E lá na cidade, o Acã viu uma bela capa babilônica, você leu comigo. Ele viu ciclo de prata, 200 ciclo de prata, cobiçou. 50 ciclo de ouro, ele cobiçou. Foi o que ele fez? Pegou a capa, pegou a prata, o ouro, jogou na capa, enrolou, envolveu e escondeu. Quando chegou no arraial, foi para dentro da sua tenda, não falou nada para ninguém, foi para a tenda dele, cavou um buraco, enterrou tudo, jogou o tapete, e como se nada tivesse acontecido. Está lá o Acã, vivendo normal, parecia crente, dava paz do Senhor, ia para a oração, mas estava usando o quê? Máscara. Estava com o pecado dentro da tenda. Estava com o pecado debaixo do tapete. Estava com o pecado enterrado. Aí,
a Bíblia diz que eles foram pelejar em outra cidade. Aí o Josué disse, não, a cidade lá é pequena, vou mandar só um pouquinho, né, pastor? Vou mandar só um pouquinho, porque a vitória é certa. Irmãos, quando eles foram, eles perderam. Voltaram correndo, perderam. Teve homem que morreu. Aí o Josué chega, se joga no chão, chora, grita, Deus, cadê o Senhor? Aí Deus vai dizer, por que tu está chorando, Josué? Por que é que tu está chorando? Olha o versículo aí, irmãos, o 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te. É uma ordem, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Aí Deus disse, tem pecado no meio. Tem pecado no meio do arraial, tem um fingido no meio de vocês. Tem um que diz que é santo no meio de vocês. Mas ele está com pecado no meio da tenda, está enterrado. Mas eu sou o Deus que vejo todas as coisas. Oh glória! Aleluia! Eita, glória a Deus, Deus Todo-Poderoso que vê todas as coisas. Então você tem um Acã que está lá. Como quer dizendo, ninguém me vê. Ninguém vai pegar, é só uma capinha, é só um ouro, não, uma prata. Ninguém sabe. Está lá escondido. Se fosse hoje, ele estava no cofre, na parede, atrás de um quadro. Né, pastor? Como naquele tempo não tinha, ele botou, foi no meio da tenda, cavou o buraco, jogou e jogou o tapete por cima, pronto. Olha lá. Bem escondido. Aí Deus disse, Josué, há um pecado no meio do arraial. Vocês têm que tirar ele. Vocês têm que tirar ele. Eu fiz aqui alguns apontamentos, irmãos. Porque alguém pode tentar querer defender o Acã. Querer defender o Acã. Mas você vai pegar Josué 6, 17 ao 19. Capítulo 6, versículo 17 a 19. Você vai ver que foi dado o aviso. Foi dado o aviso quanto àquilo que eles iriam pegar e o que eles iriam destruir. Está lá no versículo 17 do capítulo 6. Vamos ler aqui. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente, olha aqui, irmãos, como Deus é justo, tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Deus avisou, sim ou não? Deus avisou. Guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim tornareis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e o ouro e um tecido de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. O mascarado foi avisado. Essa é a verdade. O mascarado foi avisado para que ele não pegasse, mas ele pegou. E o que ele pegou, ele sabia que o que ele tinha pego, ele estava errado. Todo mascarado sabe que está errado, meus irmãos. O camarada trai a mulher, sabe que está errado. Ele rouba lá no caixa da empresa, sabe que está errado. Tenta ser uma coisa que não é, sabe que está errado. E o Acã sabia que estava errado, porque Deus deu uma ordem. Tudo vocês vão destruir, mas tem coisa que é para mim. Aí ele fez duas coisas. Primeiro, ele trouxe o que era para ser destruído e pegou para si o que era para ser do Senhor. Olha a gravidade. Nós vamos chegar nesse ponto para eu falar para vocês como é. Um mascarado, ele às vezes, ele nem dá valor ao sagrado. Vamos chegar aqui no versículo. Então você tem aí, o mascarado foi avisado. Está no versículo 17, 19 do capítulo 6. O mascarado está aqui, o que eu falei agora há pouco. O mascarado perde o senso do sagrado. O falso, ele perde o senso do sagrado, meus irmãos. Ele às vezes vem para o púlpito e prega a mensagem, a palavra de Deus, mas está em pecado, perdeu a noção do sagrado. Vem para o púlpito e canta, e louva, e pula, e rodopia, mas está mascarado, perdeu a noção do sagrado. A Bíblia diz em Atos, capítulo 5, versículo 1 e 2,
aquele casal perdeu a noção do sagrado. Meu nome deles? Ananias e Safira. Perderam a noção do sagrado. Diz o texto, capítulo 5 de Atos, versículo 1 e 2. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Parafraseando, vendeu a terra, o terreno, chamou a mulher, disse, mulher, é o seguinte, o irmão Barnabé deu uma oferta grande, e aí ele foi louvado, ovacionado pela igreja. Vamos fazer o seguinte, o terreno que a gente vendeu, vamos dar o dinheiro todo não, vamos pegar só uma parte, e vamos levar para o pastor Pedro, e aí nós vamos chegar lá, e a gente vai dizer que vendeu por esse valor aqui. O irmão Pedro não vai saber de nada. Estou parafraseando. É um pescadorzinho lá da Galiléia, não vai saber que a gente está mentindo. Chegou lá, o Ananias, e chegou lá e disse, irmão Pedro, está aqui a oferta do meu terreno. E o irmão Pedro, o pastor Pedro pergunta, irmão Ananias, tu vendeu a propriedade por esse valor mesmo? Ele disse, sim, esse foi o valor que eu vendi, pastor Pedro. Oh, glória a Deus, aleluia. Hipócrita. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou para ele e disse, Ananias, por que tu deixaste Satanás encher o teu coração com essa mentira? Vendendo, o dinheiro é teu. Por que tu vem mentir? Por que tu vem ser hipócrita? E a Bíblia diz que na mesma hora ele caiu. Perdeu a noção do sagrado. Algumas horas depois veio a Safira, falsa, fingida. Ele não sabia que o marido tinha morrido. Aí chegou lá, aí o irmão Pedro deu a oportunidade para ela se arrepender e pensar. O irmão Pedro perguntou, irmã Safira, venderam, portanto, valor X, aquele terreno de vocês? Para ela pensar e dizer assim, realmente nós estamos mascarados, eu vou revelar para o irmão Pedro que a gente mentiu. Ela teve a oportunidade. Ela disse, sim, irmão Pedro, sim, pastor Pedro, o valor foi aquele que o meu marido lhe entregou. Tá bom, os pés que sepultaram teu marido também vão te levar agora. Puf, ela caiu. Se Deus começar a fazer isso nas igrejas, nos templos, muita funerária, pastor? Irmãos, eu sei que é a mensagem, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Foi o que Deus colocou no meu coração. Capítulo 6, versículo 14. Capítulo 6, versículo 14. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. Sabe o que foi? Deus me fez entender. É que o mascarado, às vezes, anda ao teu lado. Está no texto. Olha aqui o versículo, irmãos, o que o texto diz, 14. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade. Quantos dias? 6. Está o Acã andando com os irmãos, rodeando a cidade, rodeando a cidade, rodeando a cidade. Às vezes o mascarado está do nosso lado. Às vezes o mascarado está andando conosco. Às vezes o mascarado está no mesmo grupo, está no mesmo departamento, está na equipe do louvor, está na equipe da empresa. Cuidado, o mascarado às vezes está do lado. E aí tem um texto para complementar o que eu estou falando, João, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 6. O mascarado às vezes anda do nosso lado. Está lá em João 12, 4 a 6. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários.
Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Andava com Jesus, estava junto com um colégio apostólico, andava com Pedro, com João, comia do prato com Jesus, sentava à mesa com Jesus, estava andando com Jesus, mas era mascarado. Está na Bíblia. Versículo 20 do capítulo 6, Josué capítulo 20, capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Eu coloquei aqui que o mascarado, às vezes, ele grita do teu lado. Às vezes o mascarado grita do teu lado. Às vezes ele pode gritar com a tua vitória, ele pode gritar com o teu louvor, ele pode gritar com a tua pregação, ele pode gritar porque você está sendo próspero, ele pode gritar, mas às vezes é o mascarado que está do teu lado, está no texto, ele rodeou, andou e também gritou. O Acã estava no meio, irmão, isso aqui tudo o Acã está lá. Por quê? Porque quem entrou lá na Jericó foram os homens de guerra. Os homens de guerra, e o Acã era um homem de guerra. Ele rodeou e ele gritou. Então, o mascarado, às vezes, ele grita do teu lado. Às vezes a gente pensa que ele está longe, falando mal lá. Não, às vezes está do lado, gritando do lado. Versículo 21, está no texto. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. Tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Eu coloquei, o mascarado, ele não somente anda do teu lado, grita do teu lado, mas luta do teu lado. Às vezes ele está lutando do teu lado. E às vezes tu pensa que ele está lutando a teu favor, mas negativo. Negativo. A Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 7, versículo 5 a 7, os irmãos sabem a história do Urias, que o Davi deitou com a mulher dele. A Bíblia diz, versículo 5 a 7, de 2 Samuel, capítulo 11, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Urias lutava por Davi. Enquanto isso, Davi, mascarado, hipócrita, falso, fingido, deitava com a mulher dele. O mascarado, às vezes, ele luta do teu lado. O Urias, lutava as guerras de Davi. Enquanto isso, Davi não era verdadeiro, não era sincero. É isso que o texto está dizendo. Quando você vai, vamos lá, capítulo 7, capítulo 7, versículo 2 e versículo 3. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. Falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens, aferiai, não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Sabe o que Deus me mostrou aqui, irmãos? É que o mascarado, ele teve tempo para se arrepender. Vão lá, espiaram, voltaram, reuniram, debateram, discutiram, e o mascarado estava lá. Ouvindo tudo, assistindo tudo, olhando a estratégia, olhando o plano de guerrilha, mas estava lá. E nada dele se arrepender. Nada dele se arrepender. Nada dele se arrepender. Missionário Marcos, e se ele tivesse arrependido? Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Aleluia!
Mas o mascarado não se arrepende, meus irmãos. O camarada teve tempo para se arrepender, mas estava só ouvindo, só vendo. Porque o mascarado pensa que ele nunca vai ser desmascarado, essa que é a verdade. Ele pensa que nunca a máscara dele vai cair. Aí você tem, versículo 5 do capítulo 7. O mascarado faz o povo sofrer. Está no versículo 5, olha o que ele faz. Versículo 5, os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram, desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O mascarado faz o povo sofrer. Não só faz o povo sofrer, como faz o líder sofrer. Está no versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes. É o líder. O líder também sofreu. Não só o povo, mas o líder também sofreu. Além do líder sofrer, o mascarado também faz o quê? Faz o nome do Senhor ser difamado. Versículos 7 a 9. Faz o nome do Senhor ser difamado. E é isso, irmãos. As redes sociais estão cheias de hipócritas, de falsos, fingidos, homens e mulheres que se diziam ser de Deus e difamam o nome do Senhor. E hoje está mais complicado, porque qualquer escândalo hoje vai para o mundo todo. Vai para o mundo todo fica sabendo, e o nome do Senhor é difamado. Quantas vezes a gente já ouviram dizer, é porque era crente, e olha porque era pastor, olha porque era isso, era aquilo, é da igreja. E o nome do Senhor é difamado, por causa de pessoas que são hipócritas, e estão mascaradas dentro da igreja. Só que aí eu tenho algo de Deus aos mascarados. É que Deus ainda está no alto e sublime trono, e Deus revela quem tem máscara. Deus revela o mascarado. É Deus quem revela, meus irmãos. Deus revela o mascarado. Está no versículo de número 11. É Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Israel pecou, diz o versículo 11, e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram. Deus está dizendo, roubaram, esconderam, dissimularam, está guardado, eu sei onde está. Oh, aleluia. Esta mensagem é para adverter-nos. Vamos, pastor? Deus disse o lugar, bem observado, pastor, Deus disse o lugar onde estava, se esconderam, debaixo da bagagem, Deus sabia onde estava. Isso me faz lembrar do Davi, quando ele pecou lá com a Batseba, e aí o Natan foi, Deus mandou o Natan se levanta e vai onde Davi. Natan chega lá e disse, Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha um homem que tinha muitas ovelhas, e aí de repente esse homem recebeu uma visita. E aí, em vez de matar uma ovelhinha dele, ele pegou a cordeirinha do vizinho. Só tinha uma. Cordeirinhazinha que ele cuidava tanto, amava ela, cuidava dela. Mas aí esse homem pegou a cordeirinha e matou e deu para o visitante. Davi se levanta. Quem é esse homem? Esse homem precisa morrer, deve morrer. Aí Natan, profeta de Deus, na autoridade de Deus, disse, esse homem é tu, Davi. Naquele momento a máscara de Davi, pá, cai no chão. Estou frito. Há um Deus que conhece todas as coisas. É Ele quem tira máscaras. É Ele quem tira máscara. Quem pode glorificar a Deus? Se você é sincero no teu caminho, glorifique a Deus. Exalte o nome do Senhor para sempre. Aleluia, Deus revela quem tem a máscara. Agora, para terminar, isso aqui é uma grande realidade. O mascarado mantém a máscara até os últimos instantes. Ele segura a máscara dele até os últimos instantes. Ele pensa que ele não vai ser desmascarado, aí ele segura a máscara dele até os últimos instantes. Quando ele vê que não vai ter como ele esconder, aí pronto, essa casa caiu. Aí ele revela o que estava fazendo,
Ele revela onde está, ele revela o que ele pegou, ele revela onde guardou. Porque Deus disse, vamos fazer agora um censo, chama as famílias. Aí caiu a sorte na família de Acã. E interessante é que o Acã viu todo o movimento, e Deus havia dito, há pecado no meio do arraial. Em vez dele confessar, não vai cair para mim, não é possível, não vai cair para mim a sorte, não vão descobrir. E ele foi levando, aí chamaram o tataravô, chamaram o avô, chamaram o pai, aí chegou nele. Aí o Josué, meu filho, dá glória a Deus, confessa o teu pecado, confessa o que tu fez. Aí ele, a casa caiu agora. Ele disse, realmente, eu pequei contra o Senhor, só que a máscara estava caindo na hora errada. Ele deixou o Senhor desmascará-lo. Ele deixou o Senhor. Na verdade, ele não foi um arrependimento sincero do coração. Ele viu que não tinha para onde correr. Foi, pastor? Ele disse, realmente eu pequei. Eu vi uma bela capa, ciclo de prata, ciclo de ouro. E aí, eu peguei tudo. Cavei um buraco na tenda. Joguei lá, cobri. Está lá no meio da tenda. Josué, correm lá, vão pegar. E foram lá. E trouxeram, e mostraram para Josué, está aqui a prova. O mascarado foi desmascarado. E Josué disse, como tu turbaste o povo do Senhor, tu também serás turbado. E a Bíblia diz que Acã morreu, a sua família morreu, toda a sua casa foi destruída. Eu quero alertar o povo de Deus e aqueles que estão me ouvindo. Por causa da máscara que você está usando, toda a tua família está sendo destruída, o teu casamento está sendo destruído, as tuas amizades estão sendo destruídas, os teus parentes não querem mais falar contigo, por causa da tua falsidade e da tua hipocrisia. Mas Deus nesta noite trouxe essa mensagem para você, para dizer que enquanto há vida, há esperança. Estamos no tempo da graça, e a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa as suas transgressões, alcança misericórdia. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Guarde esta mensagem no teu coração, que esta mensagem sirva de alerta para nós, para sermos sinceros, para sermos verdadeiros diante de Deus, diante da igreja e diante do mundo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua igreja hoje e sempre. Amém.